Fala pessoal do Podcast Mão, que início de campeonato brasileiro do Corinthians, hein? Estreia amanhã contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, né? No estádio do Mineirão às 7h15 da noite. Viajou hoje, a delegação corintiana foi em voo fretado a BH e a informação principal. Seguindo os protocolos da CBF, os jogadores do Corinthians fizeram ontem o teste para a Covid-19. O resultado saiu hoje. Olha que interessante, o escolhido para a entrevista coletiva hoje, após o treino que aconteceu pela manhã no CT Joaquim Grava, foi o zagueiro Gil. O Gil, inclusive, falou sobre o isolamento dos jogadores do Corinthians durante o Campeonato Paulista, sobre as precauções que o departamento médico do Corinthians havia tomado, né, para que os jogadores não tivessem contato com a doença. Lembrando que, durante a paralisação do futebol, 22 profissionais do Corinthians tiveram Covid. Depois o Cantígio também apresentou, então 23 profissionais do Corinthians tiveram a Covid, tá? 23 profissionais, alguns jogadores, alguns membros da comissão técnica, até o presidente André Sanches também já foi contaminado. Lembrando, tô voltando um pouquinho para trás, tá? Voltando para trás é ótimo. Tô voltando um pouquinho antes da partida contra o Palmeiras, no sábado, agora, na quinta-feira, por um pedido da Federação Paulista, os jogadores do Corinthians todos tinham feito teste para a Covid e todos tinham dado negativo. Tanto que o Corinthians foi com o time completo para a partida contra o Palmeiras no sábado. 2 dias depois, passou o domingo, segunda-feira, fizeram o teste tal do PCR, que é aquele teste com o cotonete, né? Que é diferente do teste sorológico. O teste sorológico, ele diz se você tem o anticorpo, e o teste PCR diz se você tem o vírus, né? Se você já pegou o vírus. Dizem até, e eu estou falando aqui como leigo, tá? Mas conversando com alguns médicos, até para falar, né, nos diversos canais de comunicação aos quais eu passo as informações, nos quais eu passo as informações. Esse teste sorológico, o problema dele é que ele só pega o anticorpo. Então, se você já pegou a doença, mas ainda não produziu os anticorpos, o teste vai dar negativo, apesar de você já ter a doença, entenderam? Porque você demora um pouquinho para produzir os anticorpos contra a doença. Então, o teste pode dar um falso positivo. Tem uma janela ali imunológica que você pode fazer o teste, você tem o vírus, mas o teste dá negativo, porque você ainda não produziu os anticorpos. Esse teste do cotonete seria o teste mais completo, porque ele diz se você tem ou não o vírus no corpo. Enfim, vamos lá. O Corinthians, a delegação fez ontem esse teste PCR, que seria mais completo, né? O do cotonete. Hoje, depois da coletiva do Gil, saiu o resultado dos exames realizados ontem. A delegação viajou para Belo Horizonte em voo fretado, ou seja, nenhum jornalista teve acesso, porque quando os jogadores, fazendo outra pausa aqui, vão em voo comercial, a gente tem a lista, até ligando para as companhias aéreas, enfim, a gente consegue ter a lista de quem viajou. Mas em voo fretado não. Em voo fretado você coloca quem você quiser, não tem lista nenhuma, enfim. Então não tinha como saber quais jogadores foram ou não. O Corinthians divulgou uma nota oficial que 3 pessoas da delegação tinham dado positivo no teste de ontem e por isso não viajaram a Belo Horizonte. Não especificou se essas 3 pessoas eram jogadores, membros da comissão técnica, diretoria, assessoria de imprensa, ou seja, né, ficou no ar. Porque há o direito à privacidade, né? Na medicina, há o direito legal à privacidade. Se eu não libero para falar que eu estou com a doença, ninguém pode falar que eu estou com a doença. Então, se os jogadores ou os outros profissionais não liberaram, o clube tem um direito de resguardar o nome. Só que o time viajou para Belo Horizonte e vai jogar com o Atlético Mineiro amanhã. Então é lógico que uma hora a gente ia saber quem teve. E um repórter da rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, que é a maior rádio de Minas, esteve no hotel em que o Corinthians está hospedado em Belo Horizonte. E pegou a informação, que era óbvio, uma hora essa informação iria vazar, que o zagueiro Gil, que deu a entrevista hoje,
e o atacante Léo Natel não estão com a delegação. Tá? O Fagner já era desfalque por causa de um problema no tornozelo, o Carlos Augusto já era desfalque por causa de um problema no tornozelo também, porque está sendo negociado com o futebol da Itália. Tá? Então esses já não foram mesmo, mas que o Gil e o Léo Natel não estavam com a delegação. Daí a gente conclui, lógico, que seriam os dois jogadores e mais alguma outra pessoa da delegação que não é um jogador. Só que o Léo Natel e o Gil já tiveram a doença. E eles fizeram o exame na quinta e deu negativo e jogaram contra o Palmeiras no sábado. Eles pegaram no domingo ou pegaram no sábado durante o jogo? Eu falei no começo desse vídeo, eu sou leigo, não sou médico. Nem os especialistas entram em acordo com essa história do coronavírus, né? Eles discutem se tem, como é que chama? A pessoa pega de novo, reinfecção, se não existe reinfecção, se existe. Se o vírus fica inativo no corpo e aparece no teste, mas está inativo, que foi uma das explicações dadas hoje por algumas pessoas. Os jogadores do Corinthians já tiveram, mas o vírus está inativo, então saiu no teste. Então para que fazer teste se o vírus está inativo? Enfim, gravei esse vídeo para tentar explicar para vocês qual a situação atual. A informação da Rádio Itatiaia, estou dando crédito, que Gil e Léo Natel, né, o Léo Natel não é titular, o Gil é titular, não estão com a delegação em Belo Horizonte. Fagner e Carlos Augusto, como eu disse, também não. Provável time do Corinthians para enfrentar o Galo amanhã, com Cássio, o Michel Macedo na direita, Danilo Avelar e Bruno Mendes na zaga, sem nenhum zagueiro reserva no banco, porque o Léo Santos está machucado, né? E o Gil não está com a delegação, então o Bruno Mendes joga, se o Thiago Nunes não quiser improvisar, eu acho que não vai fazer isso. E na esquerda o Sid Clay, no lugar do Carlos. Daí do meio campo para frente, nenhum problema, Gabriel, Ederson ou Cantillo, com o Luan, que treinou hoje normalmente, né? Era outra dúvida, mas treinou, deve começar jogando, o Ramiro, o Matheus Vital e o Jô. Beleza, pessoal? Quis fazer esse vídeo para explicar, porque tá confuso até para mim, e acho que até para os médicos essa história tá toda confusa aí, mas tentei dar uma explicação para a torcida do Corinthians que acompanha o podcast Timão. Fechou? Um abraço a todos e até!